Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Nesta tarde eu quero vos trazer uma palavra para você que está triste, desanimado, desamparado, sentindo-se que Jesus não está por perto. Eu venho lhe falar que para todos os problemas, Jesus é a solução. Não importa a sua luta, a sua dificuldade, os seus problemas, não importa o que você está passando, mas confie no Senhor que tudo Ele fará. Nós vimos o caso de Jó. Jó foi um homem íntegro e que louvava a Deus em todos os momentos da sua vida. E nós vimos que Jó sofreu tantas as dificuldades, a qual ele sofreu, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua família, e nem por isso ele murmurou de Deus. Talvez você também está passando por luta, por dificuldade, e acha que Deus não está te ouvindo e às vezes quer desistir do seu objetivo. Mas eu venho te falar nesta tarde, não desista dos seus objetivos. Não desista de Jesus, porque Jesus é a solução, Jesus é a paz, Jesus é a força, Jesus é tudo, mas tudo em nossas vidas. E nós vimos que Jó sofreu tantas as dificuldades. A Bíblia diz que, a Bíblia fala lá em Jó, capítulo 1, versículo 8, que Jó tinha tudo, e tudo ele perdeu. Quando Satanás chegava para Jesus e dizia que Jó tinha tudo, por isso que ele era fiel a Deus. Satanás falava para Jesus assim, ele é fiel a ti porque ele tem tudo. Ele tem muitos bens materiais, ele tem tudo, ele não falta nada para ele. Jesus olhou para ele e disse, mas meu servo, ele é um servo fiel, ele nunca murmurou de mim. Ele disse, pois toca nos bens dele e veja se ele ainda é fiel a ti. E Jesus falou, pois tudo está entregue nas tuas mãos, toque em tudo que ele tem. E Satanás tocou nos bens de Jó e ele perdeu tudo. Todos os seus bens se acabaram. A Bíblia diz que ele tinha 10 filhos. Ele tinha 10 filhos, ele perdeu todos. Ele tinha fazendas, ele tinha muitos, mas muitos bens. A Bíblia fala que ele era um dos homens mais ricos da época. E Satanás tocou nos bens dele, a qual foi tirado tudo. Tudo acabou, inclusive os filhos dele. E ele ficou desamparado, mas não por Deus. Tudo que ele tinha se acabou. E Satanás chegava para Jesus novamente e dizia assim, ele é fiel a ti porque ele tem a saúde. Toque na saúde dele para ver se ele ainda continua sendo fiel a ti. E Jesus dizia para Satanás, pode tocar em tudo, pode tocar na saúde dele, menos na vida, porque a vida pertence a mim. E Satanás tocou na saúde de Jó. Jó foi acometido por uma grande enfermidade chamada lepra. Aquela lepra, aquelas chagas tomou conta do seu corpo inteiro. E a Bíblia diz que ele chorava, mas ele nunca murmurou de Deus. E ele passou por tudo aquilo, perdeu seus filhos, perdeu as suas fazendas, perdeu a sua saúde, mas ele nunca murmurou de Deus. Mas a sua esposa também chegou para ele um dia e falou, amaldiçoe teu Deus e morre. Porque ela achava que não compensava mais servir esse Deus. Mas ela não sabia que tudo aquilo que ele tinha era Deus que tinha dado. Então agora ele tinha tomado novamente. E se ele quisesse dar novamente, ele poderia dar tudo em dobro o que foi o que aconteceu. E a gente viu que Jó nunca murmurou de Deus, ele nunca desistiu da sua bênção. Quando ela falou, amaldiçoe teu Deus e morre, ele falou, como uma louca falas tu. O meu Senhor, ele me deu tudo e ele mesmo tomou. A confiança dele era firme no Senhor. Talvez você também pode estar passando por um problema como esse, achando que seu Deus não está com você, mas eu te digo nesta tarde que Deus é a solução de cada problema. E que Deus Ele sempre prova aquele que Ele ama. Às vezes você fica pensando que
Você está passando por uma dificuldade, por uma luta, às vezes é coisa do maligno. Pode ser sim, mas com permissão de Deus, como aconteceu com Jó. Aquilo foi Satanás que atingiu a Jó, atingiu seus bens, atingiu sua família, mas foi com permissão de Deus. Por quê? Deus precisava provar ele para saber se ele realmente era fiel. Deus já sabia que ele era fiel, mas ele queria provar para Satanás que Jó continuava sendo fiel a ele. E nesta tarde, às vezes, você pode estar pensando que o seu Deus está tão distante de você, e às vezes é quando ele está bem pertinho. Não desista da sua luta, não desista do seu objetivo, não fuja das lutas, das dificuldades, não meça a distância, dificuldade, mas corra atrás do seu objetivo. Corra para Jesus, se derrama aos pés do Senhor. A Bíblia diz que Jó, quando ele perdeu tudo, ele rasgou as suas vestes, caiu no pó, na cinza, e louvou a Deus. Ele não foi murmurar de Deus, mas ele se derramou aos pés do Senhor. Não importa a luta, a dificuldade que você está passando, mas creia somente que a vitória é sua. Nós vimos também o caso da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher sofreu 12 anos, gastou todos os seus bens para conseguir a sua vitória. E quando ela ali não tinha mais recurso para buscar a sua saúde, ela viu falar de Jesus, que Jesus poderia resolver o seu problema. E aquela mulher ela enfrentou uma grande multidão para chegar até Jesus. Ela enfrentou aquela grande dificuldade, enfrentando a multidão para que ela chegasse a tocar nas vestes de Jesus. Quando ali ela já tinha gastado todos os seus bens, ela não tinha mais nada o que gastar para recorrer à sua saúde. Então, o que ela devia fazer era somente correr para Jesus, mas ela não desistiu. Ela correu em busca do seu milagre, em busca da sua bênção. É isso que o crente tem que fazer, ser persistente, insistente e persistente. Corra, não desista dos seus objetivos, mas não corra para outras coisas não, corra para Jesus, se derrame aos pés do Senhor, busque a Ele com fidelidade, sirva a Ele de corpo, alma e espírito. Muitas das vezes o crente, ele ora tantos anos por um problema, esperando a bênção, e quando a bênção às vezes está tão pertinho dele, é o tempo que ele desiste e perde a bênção. Então, não esqueça do nosso irmão Jó e a irmã do fluxo de sangue, que ela sofreu 12 anos perdendo todos os seus recursos, mas ela não desistiu. Ela correu em busca do milagre, enfrentou grande multidão, enfrentou a dificuldade, mas chegou até Jesus. Então, o seu problema não é o fim. Depende de você. Corra para os pés do Senhor, se derrame aos pés dele, e a vitória é sua em nome de Jesus.